Desde 2014, nós desenvolvemos projetos que buscam identificar as alterações que acontecem na marcha de idosos e como é que a gente pode lidar com essas alterações que muitas vezes prejudicam o desempenho deles no dia a dia. Desde uma tarefa simples, como levantar da cama e ir até o banheiro, até uma tarefa mais complexa, como o desempenho esportivo, de uma atividade como caminho, corrida, enfim. Nós começamos o projeto investigando assimetrias. Nós observamos que os idosos eles têm diferença entre as pernas na forma como eles lidam com desafios na marcha. Então, por exemplo, evitar um tropeço, passar por cima de um obstáculo, algo assim. E depois nós vimos que os idosos, quando eles faziam exercícios físicos, independente do tipo, eles também conseguiam melhorar essa função de marcha. Bom, considerando então que o exercício teve esse efeito crônico, né, no idoso, e que é um efeito positivo, a gente começou a observar também que quando tinha alguma situação de fadiga, o idoso apresentava alguma dificuldade para lidar com a marcha, com desafios. Então, entenda-se aqui desafios por um obstáculo, um fio que está no solo, alguma coisa que ele tenha que desviar, enfim. Então, a fase seguinte do projeto foi identificar os efeitos agudos do exercício que poderiam causar uma fadiga no idoso. E a gente usou, então, um protocolo de caminhada em esteira, que é algo que os idosos fazem bastante no dia a dia, mas também um protocolo de subir e descer escadas, né? Que a gente sabe que a frequência de quedas nas escadas e escadarias é muito maior do que no solo, por exemplo. Então, esse foi o projeto que teve apoio do CNPq, que a gente está prestando contas nesse edital universal de 2014. Bom, nosso principal resultado, o mais interessante de todos, foi que quando a gente comparou idosos que faziam exercício e idosos que não faziam, e o exercício aqui é o exercício multicomponente, nós vimos que na marcha no solo eles tinham bastante diferença, ou seja, o exercício causava um efeito muito positivo sobre o desempenho deles. Eles eram muito melhores. Só que quando eles chegavam na esteira, quando eles chegavam na escada e tinham que negociar com 3 degraus, que a gente usou 3 degraus para mimetizar o dia a dia de uma entrada de um prédio, alguma coisa assim, nós vimos que essa diferença entre eles sumia. Ou seja, o idoso, o sedentário ou ativo, quando ele tem que lidar com uma escadaria, eles são iguais, né? E embora o exercício não altere isso, essa comparação, essa diferenciação entre esses dois grupos de idosos foi considerado como nosso principal resultado. Nós publicamos esses resultados numa revista com classificação no mais alto nível na área, né? Dentro do nível de classificação do Qualis da CAPES. E nós escrevemos um segundo artigo também avaliando como que a marcha do idoso responde durante o exercício. Então, nesse segundo artigo, que também foi publicado num periódico de nível A1, no Qualis CAPES, nós observamos que durante a caminhada, a variabilidade na marcha ela se comporta muito parecida entre o idoso ativo e sedentário, muito embora o idoso ativo ele tenha um desempenho um pouco melhor. Então, ao longo desses 3 anos, nós investigamos esses diversos aspectos da marcha, divulgamos vários estudos, né, para chegar a algumas conclusões importantes. A primeira dela é que a marcha no solo em si, o exercício físico tem um efeito crônico muito positivo, isso a gente já sabia, mas o que a gente não sabia é que quando eu chego numa situação de desafio na marcha, só o fato do idoso ser fisicamente ativo não foi suficiente para evitar que ele tivesse um risco de uma queda, por exemplo, de um tropeço. Tá? Então, essas aplicações são diversas, né? Por exemplo, elas servem para o fisioterapeuta identificar no idoso quais são os parâmetros que ele precisa tratar, que ele precisa reabilitar. Ele serve para um professor de educação física saber qual tipo de musculatura ele tem que fortalecer, o que tipo de tarefa funcional vai exigir uma demanda maior para esse idoso. Ele serve também com aplicações, nós comentamos isso no terceiro artigo que nós publicamos desse projeto, onde nós falamos sobre o próprio design das escadarias, né, que poderia ser, não digo revisto, mas pode ser levado em consideração alguns aspectos da cinemática da marcha que tem uma importante influência sobre o desempenho da caminhada segura. Então, esse é um breve relato dos resultados que nós encontramos nesse projeto, os principais deles, né? O projeto também abriu caminho para uma série de outros estudos sobre a questão de propriocepção, controle de movimentos, lesões de membro inferior nos idosos. Esses todos são estudos que seguem a andamento aqui no nosso laboratório. Então, eu queria agradecer ao CNPq pelo apoio e espero que o vídeo tenha sido esclarecedor sobre as características do que nós desenvolvemos no nosso laboratório de neuromecânica aqui na Universidade Federal do Pampa. Um abraço.